Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década, e isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Saudações, mais um episódio do nosso podcast semanal, onde tratamos sobre o conhecimento, aquilo que é definido pelas escrituras, especificamente pelo Bhagavad Gita, como o conhecimento mais importante e que se distingue justamente do seu oposto, a ignorância. E só para ressaltar, não é, este grupo temático que nós estamos analisando nesta temporada do Yoga Mindset aborda os versos 8 a 12 do capítulo 13 da Bhagavad Gita. E bem na conclusão destes versos, ele dirá que tudo isto que foi descrito nesta sequência de versos é conhecimento, o oposto é ignorância. Por isso eu sempre ressalto a importância de, então, entendermos estes elementos e entendermos estes princípios do conhecimento, para que possamos, então, a partir deles, desenvolver a mentalidade adequada para vivermos de uma maneira equilibrada, equânime, serena e favorável com os princípios mais inatos da alma, e não aqueles que são, de certa forma, estabelecidos pelos parâmetros materiais. De certa forma, o conhecimento ele tem como premissa buscar aclarar, ajudar a distinguir o discernimento prático entre o real e o irreal, correto? Então, este conhecimento, humildemente apresentado aqui por mim, é, na verdade, uma tentativa da minha parte. Claro, o conhecimento em si ele é pleno e ele é totalmente viável, aplicável e constatável, mas é, em outras palavras, dar a possibilidade de então entendermos o real em meio a toda esta nuvem, né, de constituição irreal. Quer dizer ilusório, quer dizer transitório, quer dizer falível, assim como nós vimos no episódio anterior sobre o egoísmo, aquela cobertura que envolve a nossa consciência e faz com que passemos a agir somente em função de nossos próprios desejos, o que então constituirá o conceito mais pleno de egoísmo. Muito bem, então hoje nós falaremos de um outro tópico, é um tópico também bastante interessante e ele é definido na Bhagavad Gita por alguns termos, é um composto então de termos que define a temática de hoje, tá? E esses termos são os seguintes: Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Dosha Nudarshanan. Então não é apenas um termo, né, como foi no episódio anterior sobre Anahankara. Hoje então são alguns termos, mas estão definitivamente estabelecidos em Dosha Nudarshanan. Dosha Nudarshanan. Primeiramente, Darshanan é uma derivação do verbo drist, de ver, né? O verbo ver. Darshanan, então, é a capacidade de ver, a capacidade de entender com a percepção. De certa forma, é uma percepção, não apenas a visão dos olhos, mas a percepção num todo. Isso é o que define Darshanan. Anu, seguir. Então, anu, seguir aquilo que é visto. Dosha pode ser entendido como defeitos, como coberturas que impedem, então, seguirmos em direção daquilo que é entendido, daquilo que é visto. Ou seja, algo que nós vemos diante de nós e, às vezes, não atuamos de acordo com o que entendemos daquilo que foi visto, daquilo que foi percebido. Quer
dizer, agimos de acordo com os condicionamentos, basicamente. E ainda mais, dukkha. Dukkha é difícil, sofrido, atenuado, de forma a causar algum tipo de conflito interior. Né? Dukkha, então, é intransponível, difícil de ser vivenciado. Ninguém vivencia uma situação dukkha com prazer. Geralmente é vivenciado com algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Dukkha. Então, dukkha dosha nudarshanam, o fato de não entender ou de não perceber ou de seguir aquilo que é percebido adequadamente, né? Quer dizer, entender aquilo que é real, entender aquilo que é verdadeiro e não conseguir aplicar, pode nos levar a esse estado de dukkha, certo? Que é o sofrimento, a dificuldade. Depois nós temos, né, eu estou fazendo aqui um retrocesso, né, dessas terminologias, nós temos vyadhi. Vyadhi, que também é uma palavra composta aqui nesse ambiente, ela já começa a definir uma das 4 características que definem a forma humana, que definem a existência humana. Tá? Estas 4 são Jama, Mrityu, Jara, Vyadhi. Jana, ou Jama é de nascimento, nascer. Jara, envelhecer. Vyadhi, adoecer. E Mrityu, morrer. Veja, quatro condições que estão definidas, estão presentes na existência humana e, na verdade, na existência de qualquer ser vivo. Não é? Tudo tem um nascimento dentro do plano material, dentro do plano da condição física, dizendo desse modo, certo? Tudo tem um nascimento, tudo tem um processo de envelhecimento. A passagem do tempo define as condições físicas de qualquer estrutura, de qualquer forma, de qualquer corpo. E à medida que se envelhece, à medida que essa estrutura então ela começa a definhar, surgem então determinadas falhas que derivam dela a doença. E por fim, o estágio final seria então o momento em que essa estrutura física, essa estrutura corporal, esta combinação, então ela perde toda a sua capacidade de preservar a força viva dentro de si. Ou seja, deriva daí a morte. Então essas 4 condições, elas, dukkha dosha nudarshanam, estas 4 condições são difíceis de serem vivenciadas na nossa prática. Não é? Porque nós, dosha anudarshana, dosha, nós dificultamos, né? Nós aceitamos as condições mais agradáveis, aceitamos e procuramos sempre aquelas situações em que, de certa forma, podem encobrir esta percepção. Por exemplo, nós entendemos que o nascimento é algo muito belo, muito maravilhoso, não é? Mas o processo que deriva do nascimento, geralmente nós fugimos. Ninguém quer ver o envelhecimento. Ninguém quer aceitar o adoecimento. E também fugimos ou tapamos os olhos para a morte. Mas são condições. Sempre que temos o nascimento de alguém ou de algum fato na nossa vida, seja o nascimento de uma criança, de um bebê, seja o nascimento de um novo projeto, seja o nascimento de uma nova etapa na nossa vida, nós festejamos. Mas o envelhecimento já é algo que geralmente não é tão apreciável, com raras exceções, e também diga-se daquelas que são já munidas de uma certa compreensão, de algum conhecimento, que aceitam o envelhecimento como um processo de amadurecimento, até de evolução, de desenvolvimento. A doença, não é? Nós temos que ter um trabalho um pouco mais hercúleo para poder lapidar dela ou extrair da doença um aprendizado que possa realmente nos ajudar. É um trabalho um pouco mais árduo, não é? Mas ainda possível. A morte, então, é ainda mais
fugidia, né? Nós tentamos fugir desse sintoma da morte, porque geralmente nós assistimos, né, ou acompanhamos a perda de outras pessoas, mas nós nunca, pelo menos a nível físico, né, de memória física, memória material, nós nunca vivenciamos a nossa morte. Como eu disse, neste corpo, nesta condição. Portanto, são condições que definem uma dificuldade de apreender, de entender e principalmente de distinguir ou de discernir entre real e irreal. Se nós também buscarmos no próprio Bhagavad Gita a definição que é dada, né, que os sábios eles entendem que o real é eterno e que o irreal é temporário. Ora, se o corpo ele então passa por este processo, se qualquer estrutura física, qualquer forma física passa pelo processo de envelhecimento, adoecimento ou falhas, né, e morte, finalização, é natural que isso tudo então é temporário, e se é temporário então é irreal, não é durável. E o fato é que nós podemos, ao observar, né, como está dito, Anudarshana, ao observar, ao perceber esses fatores, nós não podemos nos afligir, certo? Não podemos nos afligir por essas condições, que é justamente o que é traduzido neste verso da Bhagavad Gita, que ele vai dizer justamente nós, por exemplo, adquirirmos, né, isto é o conhecimento, adquirirmos a percepção, Anudarshana, segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice, a doença são condições desfavoráveis. Não é? Então, entender estas condições desfavoráveis, estas 4 condições desfavoráveis à forma humana, à forma de vida dentro de um corpo, dentro de uma forma material, é algo desfavorável. É algo totalmente desfavorável. E fazer qualquer tipo de arranjo, qualquer tentativa de preservar ou de se esquivar desses fatores de condicionamento é, na verdade, em vão. Mesmo Rockefeller ou qualquer outro grande bilionário da história, né? Vimos as histórias dos faraós, grandes reinados. Nenhum desses imperadores eles conseguiram vencer a morte. Segundo a descrição do Bhagavatam, há uma história muito interessante em que uma personalidade histórica, conhecido como Hiranyakashipu, ele tenta então ganhar a eternidade. Ele pede para nunca morrer. Ele faz esse pedido a Brahma, o semideus responsável pela criação, o arquiteto da criação universal. E ele pede então para que ele pudesse nunca morrer. E Brahma diz que não, todos os seres que estão corporificados um dia terão que sair desses corpos, inclusive ele mesmo, Brahma, que vive milhões e milhões de anos, ele também tem uma duração de vida. E Hiranyakashipu então ele fica assim questionando como pode isso, né? Ele quer um poder para não morrer. Quer dizer, qualquer tentativa, não é infrutífera. Ele consegue então uma magia, ele consegue uma artimanha de nunca morrer sobre o chão, nem sobre o céu, sob o céu, também que não fosse morto por nenhum tipo de arma conhecido, que não fosse morto, né, que a morte não o atacasse ou viesse até ele, nem durante o sol, nem durante a noite, nem durante o dia, nem durante a noite. Então ele faz alguns pedidos a Brahma para que ele adquira essas bênçãos, e ele pensa que dessa forma então ele conseguiria fugir da morte. Porém ele é morto então por uma encarnação divina, Nrsimhadeva. Esse ser, né, Hiranyakashipu, era um imperador altamente demoníaco, materialista, né, que tinha impiedade até mesmo com seu próprio filho. Então, naturalmente, não era uma pessoa muito apreciável, né, para uma convivência, naturalmente.
E aí então ele é morto por esta encarnação divina, num momento em que não era mais, seria ali o crepúsculo, né? Não era nem dia, não era ainda noite. E ele não morre com os pés no chão ou pisando o chão, mas ele é colocado no próprio colo deste ser divino. E ele não está sob o céu, ele está dentro do seu palácio. E ele não é morto por nenhum tipo de arma, nenhum tipo de instrumento conhecido. Foi morto pelas unhas deste ser divino, que era, na verdade, um ser dotado de 10 braços, corpo humano, de mais de 3 metros de altura, e uma face, uma cabeça de leão. Então ele tinha garras de leão. Quer dizer, nem mesmo esse ser, né, que tinha ali alguns poderes de acordo com a sua capacidade não divina, né, Hiranyakashipu, esse ser demoníaco, mesmo ele não consegue, então, viver uma vida eterna sem passar pela morte. O que dizer nós, né, que somos seres, de certa forma, normais, não triviais nem medianos, mas pessoas que não estão imbuídas em nenhum tipo de poder sobre a matéria, sobre o humano, né? Geralmente esses resultados são piores, né? Uma pessoa que adquire poderes sobre-humanos acaba, sim, tendo alguns prejuízos ao longo de sua história. É o que a gente vê na história humana, né? De grandes feitos, de grandes personalidades que adquiriram tamanho poder e depois decaíram. Mas o ponto é, estes 4 níveis, ou estes 4 elementos de condicionamento são então muito prejudiciais. E perceber isto às vezes não é tão fácil, porque nós estamos atados, estamos identificados com estas condições, certo? O conhecimento, então, neste contexto, deste verso específico, diz respeito a perceber que isto é desfavorável. A luta por estas 4 condições são desfavoráveis. Perdermos tempo em buscar nos livrarmos das doenças é algo desfavorável. É óbvio que nós temos que ter uma vida saudável, termos uma vida que seja regrada com alimentação, com sono, com também lazer, distração, com ocupações de responsabilidade, tudo que é natural, certo? Para termos então uma prevenção, uma melhor qualidade de vida e reduzirmos as chances de doenças. Mas é impossível alguém com 97 anos estar isento de todo tipo de doença, sempre virá, é como um resultado da própria velhice. Não é? Então existe um encadeamento. A partir do momento que nasce, nós vamos ter então um processo de envelhecimento, e à medida que se envelhece, teremos então condições propícias ao adoecimento. E quando tudo declina a tal ponto em que a doença ela se torna maior do que a força viva, naturalmente há então a derivação para a morte. O que é então a inteligência ou o que é o conhecimento nesse sentido é de observar. Não é? Ele está dizendo justamente a percepção que isto tudo é, na verdade, desfavorável. Então o que nos cabe é de entender pela observação, entender pela percepção. Não temos que passar por tantas condições para tentar aprender na prática, aprender na pele, não é? É dito que existem níveis de inteligência. Uma pessoa mais inteligente, ela entende algo, ela aprende algo, ela, de certa forma, consegue depurar, não é, uma compreensão de algo apenas por ouvir. Seria uma inteligência de primeira classe. Mas tem outra inteligência de segunda classe, que a pessoa ela precisa ouvir e ver. Não é aquela ideia de ver para crer. Não é? Então você tem que ouvir que essas condições são desfavoráveis e depois ver. Não é? Você vai ver que, poxa, realmente eu conheço algumas pessoas que tentaram lutar contra isso, mas não conseguiram e viveram uma vida em vão porque não aproveitaram as condições favoráveis da vida, tentando resolver aquelas que são realmente irreconciliáveis, né? São, na verdade,
difíceis de serem resolvidas, são irresolutas, algo nesse sentido. E um terceiro nível de inteligência, a terceira classe, ela ouve, mas precisa ver, e para crer mesmo, né, para assimilar aquele conhecimento, aquele entendimento, ela precisa provar na pele. Então veja que é uma inteligência um pouquinho menos refinada. Como exemplo, podemos ter assim que alguém diz, né, que não coloque a mão naquele fio que você toma choque. E aí então ele pensa, bom, se alguém tocar eu vou ver que realmente há choque. Ele diz, coloque a mão naquele fio, e a pessoa vai lá e coloca a mão no fio e toma choque. Aí ele pensa, bom, eu sabia que lá daria choque. Ele foi, colocou a mão, tomou choque. Mas eu acho que se eu colocar a mão, eu sabendo que dá choque, é provável que eu não tome choque. E aí então, dotado de sua inteligência de terceira classe, ele coloca a mão no fio e naturalmente tomará o choque. E aí ele entende que realmente um fio, aquele cabo, né, dá choque. Não é das melhores inteligências que nós podemos considerar e que devemos procurar cultivar, certamente, não é? Então, este conhecimento, basicamente, não é? Anudharshana, podemos entender como sendo, então, a nossa capacidade de entender as situações que estão ocorrendo em nossas vidas. Por exemplo, se nós olharmos para nós, acredito que todos aqui tenham mais de 20 anos, ou pelo menos mais de 10 anos, alguns podem ter mais do que 30, outros mais do que 40, alguns mais do que 50, 60 ou até 70 anos. Independente da idade, se você olhar para você mesmo, hoje, nesse instante, como você é, como você está hoje, e tentar se lembrar de como você se via há uns 10 anos ou uns 20 anos atrás, né? Se você se lembrar, trouxer da memória aquelas experiências ainda na fase de infância, é muito provável que você notará pelo menos a primeira situação muito presente, né? Ou seja, o envelhecimento. Nós mudamos muito. Isso não é ruim. Não observar, não perceber isto é ruim, porque aí nós viveremos uma vida infantil pelo longo de toda a nossa história, e não é nada muito vantajoso termos uma vida vivida de forma infantil e de forma imatura. Também podemos observar que há alguns anos nós não tínhamos determinados sintomas, determinadas talvez até doenças, e aí olhamos e vemos que sim, existem. Estou agora com, sei lá, pressão alta ou cefaleia, qualquer coisa. Ainda há chance de pelo menos reduzirmos esses sintomas com alguns tratamentos, algumas terapias, enfim, com yoga, com meditação, qualquer tipo de intervenção que possa ser realmente benéfica e ajudar nessa redução desses sintomas. Mas veja então que há um parâmetro, uma dicotomia, não é? Um ponto inicial e um ponto atual. Então, esse ponto inicial, o nascimento, e o ponto atual em que nós estamos hoje, ele deve já envolver algumas dessas condições, pelo menos a condição de envelhecimento e talvez já a condição de adoecimento. E pode chegar um momento, e aí vem o ponto central deste verso, né, a ideia toda deste conhecimento, de ter uma percepção segundo a qual o nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte não são condições favoráveis, seja realmente realizado no momento em que nós estivermos prestes a abandonar este corpo, ou seja, prestes a deixarmos esta existência. Em outras palavras, morrermos. Isto, segundo a visão de um yogi, seria o mais adequado, nós termos então condições de presenciarmos o momento de nossa partida. Porque teríamos condições então de realizarmos esses 4 estágios da nossa existência condicionada à vida material, à vida corpórea. De entender um ciclo de que em algum momento nascemos, passamos por um momento ou dentro de um ciclo em que envelhecemos e adoecemos, e agora então estamos encerrando esse ciclo. Entende? Por quê? Senão poderíamos ter assim uma vida que parece ter sido interrompida, né, ou foi rompida, mas na verdade
é um ciclo ininterrupto e é um ciclo contínuo, dado que, já foi dito em outros episódios, a alma é eterna e nós somos a alma. Lembra que eu falei há pouco de que os sábios videntes da verdade entendem que o real é eterno e o irreal é transitório. Então, o real, eterno, é este ser, é esta consciência que observa, inclusive, esse ciclo de transição que nós estamos passando, esse ciclo em que nós nascemos, estamos envelhecendo, poderemos adoecer e em determinado momento morreremos. Quer dizer, temos que entender que isto que nasce e morre é, na verdade, a condição material, a condição constituída de elementos que não são plenamente reais. São reais enquanto existem, a combinação é real, nós estamos num corpo e isso é real, não é ilusório. É infantil pensarmos isso, como algumas filosofias apregoam essa ideia e é uma grande falácia. O fato é, nós estamos numa condição real. Mas, em termos de encerramento, de morte, é uma ilusão, porque a morte não é real. A morte é real para o corpo, que é irreal. Para a alma, que é real, é eterna, a morte, ela é apenas um estágio. Assim como a doença é apenas uma etapa, uma turbulência na nossa vida, assim como o envelhecimento é um resultado do próprio processo de vida, tudo natural. Então, dessa forma, esse verso, ele vem nos dar essa ideia de que temos que entender que tudo isso é desfavorável e então direcionar as nossas forças, nossas energias, direcionar a nossa consciência, a nossa vida para aquilo que realmente é, diríamos, favorável. Ou seja, o cultivo do conhecimento, a aplicação prática desse conhecimento, a vivência desse conhecimento em tudo que nós fazemos. E, de certa forma, o desenvolvimento de determinadas capacidades, como, por exemplo, a capacidade da própria austeridade. Não é? Nós temos que ter austeridade no sentido, então, de entender que o envelhecimento é natural. Eu farei o que for necessário, eu serei austero a ponto de, então, ter uma vida, um estilo de vida que abrirei mão de certos prazeres, de certos fatores ou elementos para, sim, ter uma vida mais saudável. Então, estarei aplicando aí uma austeridade. Da mesma forma, a capacidade, então, de autoanálise, de autoobservação, de autoestudo, de entender a nós mesmos dentro desse processo todo. E, por fim, termos, então, uma conexão de vivermos, de certa forma, para uma ocupação ou uma dedicação ao absoluto, ao ser supremo, a Deus, ao ser divino, o nome que você quiser dar. E aí, dessa forma, então, nós estaríamos, sim, colocando nossa consciência em elementos que são transcendentes, em elementos que são eternos, em elementos que são reais. E não tentarmos solucionar aqueles elementos que são irreais, que fazem parte da condição física de transição, mudança contínua da própria matéria. Esse, então, seria o principal ponto, que nós deveríamos refletir a partir desses versos, e esta foi a ideia que queria deixar dentro do contexto deste episódio, ok? Espero ter contribuído, que possa aí trazer mais luz às reflexões provenientes, e qualquer dúvida, aqui na descrição do podcast, acredito que você esteja em alguma plataforma, seja no nosso site do VVY School, seja em alguma outra plataforma, a grande maioria acessa nossos podcasts pelo Spotify, também pelo Deezer, também pelo Apple, Apple Store. Então, onde você estiver, busque o nosso site, o link vai estar em algum ponto aí da descrição. Pelo site você pode então acessar o nosso contato, mandar um e-mail e de repente trazer suas dúvidas, tá bem? E também nós temos os nossos vídeos em aulas ao vivo, onde nós geralmente esclarecemos dúvidas pelo nosso canal do YouTube, VVY School no YouTube. Então, nesses canais, por e-mail, através do site ou pelo próprio YouTube,
você então pode mandar suas dúvidas e terei a grande satisfação de tentar esclarecê-las e ajudá-lo a entender melhor todo esse tema, toda essa questão que envolve o conhecimento proveniente da educação pelo yoga. Agradeço sua atenção. Se você não me conhece, sou o Jay Advaita e este é o Yoga Mindset, o Yoga Podcast. Até breve. Namaskar.